Olá! De novo o programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Miriam Fernandes e estou convosco na disciplina de Filosofia do 12º ano. Como sabem, temos vindo a passar pela problemática de Covid-19. Então, nunca é demais seguir as recomendações que nos são dadas. Por exemplo, lavar as mãos com água e sabão e também evitar aglomerações. Por isso, fiquem em casa, porque desta forma estaremos a combater a propagação do Covid-19. Antes de entrarmos no sumário propriamente dito da aula de hoje, queria partilhar convosco um pensamento de David Hume. A beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. No decorrer da aula, vamos entender o que realmente ele queria dizer com isso. E hoje o sumário é estética, como sabem, nós estamos a trabalhar esse tema. Hoje vamos falar sobre experiência estética e juízo de gosto. Na aula passada tivemos a falar sobre, introduzimos a estética, falamos de quê? Da origem da palavra estética. Vimos que veio do grego aesthese, que significa sensibilidade, ou seja, sensação, e também significa gosto. Também falamos de quê? Da definição da estética. A estética é o ramo da filosofia que estuda o quê? Estuda a beleza, estuda o gosto, estuda as obras de arte e os critérios de valor para julgar a arte. Além disso, falamos de valores ou categorias estéticos. Os valores estéticos e categorias estéticos, se quisermos dizer também, porque são valores e categorias estéticos, são o quê? São devido à apreciação que nós fazemos da obra de arte. Então, nós acabamos por dar valores a essas coisas, a arte ou a beleza natural. Daí, perante uma paisagem ou perante um quadro de pintura, nós dizemos o belo, é sublime, é grotesco, ou é grandioso, é espetáculo, é bonito, por aí fora. E hoje vamos falar do quê? Da sensibilidade estética e do juízo do gosto, né? E era um trabalho que vocês tinham que fazer em casa. E hoje vamos conceitualizar a experiência estética, definir sensibilidade estética, definir juízo de gosto ou juízo estético, caracterizar o juízo estético, como também compreender a atitude estética como especificamente humana. Okay? A estética, enquanto ramo de filosofia, né, tem como o objeto de estudo a beleza, a arte, as obras de arte, os processos de produzir e de exprimir a arte e alguns outros aspectos de produção da natureza e do homem que são exteriores ao campo da arte, por exemplo, o pôr do sol, flores, seres humanos e máquinas. Ou seja, a estética hoje estuda não só a arte, mas também outros aspectos da produção da natureza. E antes de avançarmos na aula, tenho aqui duas questões de partida. Primeira, o que torna um objeto uma obra de arte? Um objeto qualquer pode ser considerado obra de arte a partir de quando? Por quê? Os sentimentos estéticos são experienciados por alguns ou por todos os homens. Todos nós temos sentimentos estéticos ou será que alguns é que têm esse sentimento? Vamos começar então pela sensibilidade estética. Não se esqueçam, vamos falar de quê? Sensibilidade estética, vamos falar de experiência estética e juízo de gosto ou juízo estético. Sensibilidade estética, o quê? É a capacidade ou a faculdade de apreciar obras de arte, de fruir, ou seja, de gozar a beleza, que pode ser natural e artística. O caráter estético de um objeto não é uma qualidade desse objeto, mas sim uma atividade do nosso eu, é uma atitude que nós assumimos face ao objeto. Todos nós temos o quê? A capacidade de apreciar uma obra de arte,
de gozar, de fruir a beleza, seja ela natural ou artística. Os sentimentos estéticos são aqueles que podem originar em nós a partir de quando? A partir do momento que nós contemplamos a natureza ou uma obra de arte. E esses sentimentos podem ser o quê? Podem ser experienciados por todos os homens. Mas, temos um mas aí, já começamos a encontrar a resposta da questão de partida, que será que o sentimento estético ou a sensibilidade estética é vivenciada apenas por alguns ou por todos os homens? Aí diz o quê? Todos os homens têm a capacidade de ter sensibilidade estética. Mas a apreciação é muito seletiva, ou seja, difere de comunidade para comunidade, de indivíduo para indivíduo. Depende do quê? Do grau de cultura e educação de cada pessoa. Significa que há pessoas que têm sensibilidade estética bem mais apurada do que outras. Por causa de quê? Por causa do seu grau ou elevado grau de cultura e de educação estética. O que quer dizer que nem todo mundo tem a mesma sensibilidade estética. Varia de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade, dependendo do grau de cultura ou de educação de cada pessoa. Passamos agora à experiência estética. Quando nós contemplamos uma obra de arte, o que acontece? Pode ser obra de arte, pode ser também a natureza. Nós captamos as estimulações provindas delas através dos nossos órgãos sensoriais, ou seja, os nossos sentidos. Nós captamos as estimulações exteriores, que se encontram nas obras ou na natureza, através da visão, audição, o olfato, gosto e... falta o quê? Visão, audição, gosto, olfato e também temos o tacto. Então, através desses sentidos, nós captamos as estimulações provindas das obras de arte ou da natureza. Mas, para que o sentimento estético aconteça, é necessário que os dados provenientes do exterior sejam o quê? Sejam interpretados. Ou seja, falamos em experiência estética quando nós captamos as impressões sensoriais que vêm da obra ou da natureza através dos nossos sentidos, mas é graças à nossa capacidade cognitiva, ou seja, porque o homem é um ser racional, é capaz de o quê? De fazer leituras, de interpretar uma obra de arte ou então a natureza. Daí, podemos dizer o quê? Que é da conjugação, ou seja, da junção, de elementos de ordem sensorial, intelectual e afetiva que resulta o prazer ou a experiência estética. Significa que, perante uma obra de arte, eu recebo as impressões exteriores através dos meus sentidos, por exemplo, perante um quadro de pintura, eu recebo as impressões sensoriais. Daí, a minha capacidade intelectual me permite fazer o quê? A leitura ou a interpretação, daí dou significado àquela obra de arte. Assim, podemos falar em quê? Experiência estética. Mas, perante a obra de arte, ninguém consegue ficar indiferente, Estamos aí perante um quadro de pintura, ou perante uma paisagem natural. O que acontece? Fazemos, ou nós expressamos, daí falamos em juízo estético. Juízo estético é o quê? A expressão ou a comunicação de um sentimento. Não se reduz a qualquer juízo lógico do entendimento ou da razão. Quando uma obra de arte não nos deixa indiferente, nós reagimos. Dizemos o quê? Gosto ou não gosto.
todos nós temos o direito de se exprimir assim. Não se discutem preferências individuais, pois elas são relativas e, tratando-se de opiniões, não se pode dizer quem tem razão ou não tem, nem se são verdadeiras ou falsas. Significa que eu, perante a obra de arte, faço um juízo ou eu emito uma opinião e não há opiniões, não é questão de dizer é verdade ou é mentira, é certo ou é errado, né? Por quê? Porque tudo é relativo com relação à beleza. Então, ninguém tem razão. Esse juízo estético tem algumas características, ok? Vamos às características. É desinteressado, não é determinado por nenhum interesse ou inclinação. Ok? É um juízo que eu faço, eu digo gosto, eu digo não gosto, de uma forma desinteressada. Por quê? Porque simplesmente exprime apenas o gosto pelo objeto. Não possui outra finalidade senão o prazer interior, ou seja, de uma forma geral, o juízo estético é um juízo desinteressado, é um juízo que exprime apenas aquilo que eu gosto, ou seja, a minha preferência com relação ao objeto, e não possui outra finalidade senão o prazer interior. E, finalmente, desenvolve-se com a experiência de vida e com a cultura. Significa que o meu juízo estético tem a capacidade, ou seja, tem a probabilidade de desenvolver-se com a experiência de vida e com a cultura. Finalmente, já falamos da sensibilidade estética, né? Já falamos também da experiência estética que nos permite julgar a arte ou julgar a natureza, né? O juízo estético. E então, podemos concluir o quê? Que a estética, ou seja, a atitude estética é uma atitude especificamente humana. O que quer dizer que o homem, né, só o homem, é racional e valorativo. E por isso ele é capaz de produzir, de contemplar, de interpretar uma obra de arte e não só, como já vimos. Assim, não existe arte se não existir o homem. Para quê? Para o conceber. E, por sua vez, a arte é o meio indispensável através do qual o homem manifesta e realiza sua humanidade enquanto ser social e cultural. Significa que nós, seres humanos, somos o único ser capaz de produzir a obra de arte. Nós somos o único ser valorativo, capaz de atribuir valores às coisas. E é por isso que na aula passada falamos de quê? De objetos estéticos, porque o homem que atribui valores ou categorias estéticos às coisas, fazendo com que essas coisas se tornem objetos estéticos. Só é obra de arte aquilo que for o quê? Produção humana. Daí que criações naturais, instintivas dos outros animais, como teias, ninhos, abrigos, colmeias, por mais lindo que sejam, não são considerados obra de arte. Temos exemplos de criações naturais que não são consideradas obras de arte, por exemplo, uma flor, colmeia, temos uma cachoeira, um riacho, teia de aranha, né? E as criações que são consideradas obras de arte, criações artísticas, por exemplo, a escultura, a pintura, a dança, o teatro, por aí fora. Essas sim são obras de arte porque são frutos de produção ou são produzidas pelo homem, são frutos de ação do homem. Vamos ao exercício de hoje. Assinala apenas as opções corretas. No âmbito da experiência estética, é correto afirmar que, a linha A experiência estética reduz-se à contemplação dos seres e das coisas da natureza.
A linha B, o homem é o único ser valorativo. A linha C, o sentimento estético origina em nós após a contemplação de uma obra de arte. A linha D, é a obra de arte aquela que é produção humana. E, nem todos possuem sensibilidade estética. E F, o juízo estético traduz certezas absolutas. O que vocês vão fazer? Vocês vão assinalar, com muita atenção, tendo em conta aquilo que nós trabalhamos hoje na aula, vocês vão assinalar apenas as opções corretas, ok? Então, vamos à correção do exercício. No âmbito da experiência estética, é correto afirmar que a linha B é a opção correta. O homem é o único ser valorativo. A linha A não está certa, por quê? Porque diz que a experiência estética reduz-se à contemplação, né, dos seres e das coisas da natureza. E nós já aprendemos que o homem também pode contemplar o quê? Obras de arte. Então, a experiência estética não se limita, né? Não se reduz à contemplação dos seres ou de coisas da natureza, mas também à obra de arte. Vamos a outro. Qual é a opção correta? O sentimento estético origina em nós após a contemplação da natureza e da obra de arte. Está certo também, eu sei que vocês acertaram. E é obra de arte aquela que é produção humana. Nós vimos que teia de aranha, uma colmeia, uma cachoeira, por aí fora, não podem ser nunca consideradas obra de arte. Por quê? Porque não são produções humanas. E o juízo estético não traduz certezas absolutas. E todos nós possuímos o quê? Todos nós possuímos sensibilidade estética. Assim está correto. Mas antes de terminarmos a aula de hoje, vou ter que vos deixar um trabalho para fazerem lá em casa. Tendo em conta que nós estudamos hoje, então eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Vocês vão relacionar a sensibilidade estética, a experiência estética e o juízo estético, ok? 3 conceitos que nós trabalhamos hoje. Vão então lá em casa relacioná-los. Primeiro conceito, sensibilidade estética, depois experiência estética e finalmente juízo de gosto. Que relação existe entre esses 3 conceitos? Ok? Chegamos ao final da nossa aula. Vamos ver o que nós aprendemos hoje. Através desse esquema, podemos concluir o seguinte. O homem é o único ser valorativo. Ele possui o quê? Possui a sensibilidade estética, que é a capacidade de quê? De gozar ou de fruir a beleza, de contemplar o belo que pode ser encontrado onde? Na natureza ou então nas obras de arte. Daí, ele tem experiências estéticas. Por quê? Porque pelo facto de ele ser um ser de sentimento estético, né, ele experiencia a obra de arte
né, contemplando a obra de arte, ele experiencia também a natureza. Então, falamos em experiência estética. E é graças a essa experiência estética que possibilita-nos o quê? A emitir juízo estético. Como podem reparar, de tudo podemos concluir que nós somos capazes de julgar a arte porque passamos pela experiência do belo, experiência estética. Por outras palavras, é isso. Posto isto, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Gostei imenso de ter estado aqui convosco e nós nos vemos na próxima aula no programa Aprender a Estudar em Casa. Fiquem bem e em casa. Até a próxima!